Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias para meditarmos na palavra de Deus, que o Senhor tem reservado aos nossos corações essa noite, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 3. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 3. Querido Deus e Pai, Senhor, nós louvamos o Teu nome e agradecemos a Ti, Senhor, por estarmos na Tua casa e já termos sentido a Tua presença no meio dos louvores nessa noite. Vimos te pedir, Senhor Deus, que Tu venha falar e ministrar aos nossos corações, por Tua graça e misericórdia. Nós confiamos em Ti e é em Ti que esperamos. Fala conosco, Senhor Deus, essa noite, em nome de Jesus. Amém. Capítulo 3 de João nos diz: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus. Amém? Diga assim: este foi ter de noite com Jesus. Agora diga assim: este foi ter com Jesus. Nicodemos foi encontrar-se com Jesus. Quero falar esta noite sobre encontros e desencontros com Jesus. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que encontraram Jesus. Como também ela relata pessoas que se desencontraram, que tiveram um desencontro após encontrarem Jesus. E nós sabemos que todas as pessoas, elas se encontrarão com Jesus. E nós temos a oportunidade de se encontrar com Jesus aqui, enquanto estamos de passagem por essa terra. Ou se nós fugirmos e tentarmos um desencontro com Cristo aqui, nós não escaparemos de nos encontrarmos com Ele após morrer. Porque a Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Que Jesus Cristo é o Senhor. Então, ou nós encontramos Cristo aqui, ou se acharmos que o desencontro aqui nos livrará da sua presença, nós o encontraremos mais tarde. Só que há uma diferença muito grande entre encontrar Cristo agora ou encontrar Cristo depois. Quem encontra Cristo agora, o encontra e o recebe como Salvador e Redentor. Quem dá as costas para Jesus agora, não precisa se preocupar, que mais tarde vai se encontrar com Ele. A diferença é que enquanto nós estivermos aqui, nós temos a oportunidade de encontrar-se com Ele como nosso Salvador, como nosso Redentor. Mas, se nós não nos encontrarmos com Ele aqui, enquanto estamos passando por essa terra que Ele abençoou nos dando, depois de fecharmos os olhos, depois de morrer, não há mais como nós nos encontrar com Ele lá como Salvador e Redentor. Aqueles que não decidirem encontrá-lo aqui como Salvador e Redentor, eles encontrarão depois da morte como um justo
juiz. Lá no grande dia do juízo final, aqueles que morreram sem Cristo encontrar-se-ão com Ele. Mas desse dia, eu não quero estar do outro lado para encontrar com Cristo. Eu quero estar junto com Cristo. Porque se alguém quer viver bem depois da morte, tem que encontrar Jesus agora. Porque depois que morreu, não tem história de purgatório e não tem outra forma de encontrar Jesus. Vai encontrá-lo com a toga de um juiz, e um justo juiz. E uma coisa que eu não quero cair é nas mãos de Jesus Cristo como juiz. De jeito maneira. Porque eu sei que não sobra nada de mim. Graças a Deus por sua misericórdia, que me alcançou, que alcançou você, e nós já o encontramos como o Senhor e Salvador da nossa vida. Glória a Deus. E a Bíblia ela está cheia de pessoas que tiveram encontros com Cristo. O texto que nós acabamos de ler é uma destas. Um homem de posição social, uma pessoa de posição social, respeitada, benquista, por nome Nicodemo. A Bíblia nos diz que ele foi ter com Jesus de noite. É interessante a preocupação de Lucas em dizer que ele foi ter com Jesus de noite. Mas este foi ter de noite com Jesus tem um significado. Não é em vão que João cuidadosamente escreve que ele foi ter de noite com Jesus. Nicodemos, ele aproxima-se de Jesus, cheio de reservas. Procura a hora da noite para o encontro, por uma simples razão. Ele quer fugir, ele tenta fugir do olhar dos seus pares, que está na mesma condição e posição social e respeito social que ele tem, para com isso evitar a zombaria e a censura destes que ele procura à noite. E quando nós falamos que Nicodemos procura à noite, Nicodemos, ele está em uma época diferente da nossa época. Não tinha eletricidade como nós temos hoje. A noite não era iluminada como as noites hoje são iluminadas. Não. As noites eram escuras. Alguém passando pelo caminho se identificava mais um vulto do que se podia discernir quem de fato ali estava passando. Então ele escolhe a noite justamente porque ele quer se esconder, ele não quer se expor. Ele escolhe a noite porque o seu encontro com Cristo é um encontro cheio de reservas. Ele não quer estar suscetível à zombaria dos seus colegas. Ele não quer estar suscetível à zombaria dos seus amigos. Então é melhor eu encontrar Jesus de noite. Durante o dia eu sigo a minha vida, mas à noite eu vou encontrá-lo e ninguém vai saber que eu encontrei Jesus. Eu quero ter com Jesus. Eu quero seguir Jesus, mas eu quero segui-lo de noite, porque eu não quero perder a minha posição e o meu status social. Pode ser que eles vendo eu encontrar-me com Cristo, eu comece a ser colocado de lado e eu comece a perder os benefícios da condição e posição social que eu ocupo. Existem pessoas que elas querem ter um encontro com Cristo, mas elas os fazem
cheio de reservas, com medo do que podem perder, com medo dos benefícios que podem se ir. Então ela prefere ter um encontro com Cristo cheio de reservas. Ela não se entrega como um todo e ela não se apresenta como discípulo em todas as situações. E isso ainda acontece nos nossos dias. Tem pessoas que são crentes, glória a Deus. Elas se reúnem aos domingos, elas vêm na igreja, mas elas são crentes simplesmente na igreja. Ela entra no seu carro, ela chega na igreja e ela é crente, mas ela saiu da igreja, ninguém sabe para onde ela foi, de onde ela veio, ela volta para o seu dia a dia na semana e ninguém consegue discernir que ela é um servo e uma serva de Deus. São pessoas que não querem comprometer-se como verdadeiros discípulos de Cristo. São pessoas que querem ter um encontro com Cristo, mas cheio de reservas, só à noite. As pessoas não precisam saber que eu sou crente. As pessoas não precisam saber do meu compromisso com Cristo. Não, elas não precisam. E seguem a vida, procurando ter um relacionamento com Cristo, mas sem querer perder outras coisas. E não dá para seguir Jesus sem perdas. Tem muita gente reunida nessa hora. Muita gente reunida, Brasil afora, essa hora. Muita gente. Muitas delas estão reunidas no templo e elas entendem que estão ali não para perder, mas para ganhar. Interessante que Jesus diz: quem quiser vir após mim, tome a sua cruz. Interessante que Jesus diz: aquele que quer ser meu discípulo tem que renunciar a tudo que tem, senão não está apto a ser meu discípulo. Interessante que Jesus diz: aquele que quer ganhar a vida deve primeiro perdê-la. E aquele que perdê-la, achá-la. Tem gente com medo de perder o respeito, de estar vulnerável à zombaria, de perder benefícios. E elas são crentes 2 horas no culto de domingo. E quando sai pelas portas, ninguém sabe que ele ou ela é crente. Nem testemunho se consegue ver na sua vida. Porque, como alguém já disse, testemunho fala mais alto que palavras. Nem testemunhos consegue ver em sua vida. Ele escolhe a noite, ninguém identifica que é ele se encontra com Jesus, cheio de reservas. Tem pessoas que querem o encontro com Cristo, mas querem manter o seu status quo, querem manter o que já tem. Jesus, ele gosta de dar uma chacoalhada. Se há alguém entre nós essa noite, se há algum de nós essa noite, que está se encontrando com Cristo à noite, cheio de reservas, e escondendo o seu verdadeiro compromisso, o Senhor essa noite nos chama a que o nosso encontro com Ele avance num compromisso maior. Nicodemos foi ter a noite com Jesus.
Mas aquele encontro com Jesus marcou a vida de Nicodemos. E Nicodemos, posteriormente, vem a se converter e a tornar-se um seguidor de Cristo. Mas teve um outro, religioso, cumpridor da lei. Uma pessoa do tipo que você olha para ela e diz: se esse aí não for para o céu, ninguém vai mais para o céu. Deus vai ter que morar sozinho com seus anjos. Este é o jovem rico. Marcos capítulo 10, verso 17 seguintes. Este jovem religioso era desse tipo em que as pessoas o viam e diziam: se esse não for para o céu, ninguém vai mais. Ele cumpre à risca os 10 mandamentos. Olha como ele é religioso. Olha como ele anda. Olha como ele se veste. Olha o que ele faz. Olha as suas obras de caridade. Olha aí, ele honra seu pai e sua mãe. Nunca matou ninguém. Uma pessoa boa. Está fazendo boas obras. Nunca furtou. Pelo contrário, faz obras de caridade. Não, esse aí, se ele não for para o céu, ninguém vai mais não. Um jovem religioso, rico, e esse jovem rico, com a vida moral tão respeitada no lugar onde ele morava, buscava cumprir à risca os 10 mandamentos. O grande problema, amados, é porque quando a gente se encontra com Cristo, o nosso coração fica nu diante de Deus. Quando nós temos um encontro com Cristo, o meu coração fica nu diante de Cristo. Ele fica despido diante de Cristo. Eu olho para você, você olha para mim e você diz: oh, como é crente. Nós olhamos para alguém e a gente diz: oh, como é crente. Nós olhamos para duas pessoas ajoelhadas e prostradas no chão, até com a face em terra, e dizemos: oh, que espiritualidade. E aí Deus olha para os dois e diz: esse ali até que está na posição de adorador, mas não é adorador. Esse outro aqui é um verdadeiro adorador. Todos os dois estão na mesma posição, estão levantando as mãos, estão cantando, estão prostrados no chão. Mas quando Deus olha, Ele olha diferente. Porque eu e você olhamos para o outro e olhamos o que está fora, simplesmente. Mas Deus, os nossos corações, está patente aos seus olhos. Quando Deus se encontra comigo e com você, o meu coração está despido, está desnudo e desnudado diante de Deus. Ele olha tudo, motivação, intenção do nosso coração. Nós olhamos o que está por fora. Oh, que pessoa crente. E Jesus olha e diz: não, eu estou vendo o coração dele. Por fora, a mecânica, a performance está perfeita, parece um crente. Mas o problema é que eu não preciso de pessoas que parecem crentes. Não preciso de pessoas que parecem adoradores. Eu busco verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. E assim era aquele jovem rico. Um homem que, se eu e você vivêssemos com ele, nós éramos capazes de dizer a mesma coisa: se ele não for para o céu, ninguém mais vai. Mas quando Jesus o encontra, a coisa é diferente. Porque enquanto ele encontrava com as pessoas em sua cidade, seu coração estava velado, seu coração estava oculto. Mas quando ele encontra Cristo, seu coração fica despido. E Cristo olha tudo que há no seu coração. Tudo está patente aos olhos de Cristo. E Jesus viu que no coração daquele jovem religioso, mais importante que guardar os mandamentos, era guardar as suas riquezas. E Jesus toca lá nesse problema.
Jesus diz: você precisa... Aí Jesus começa a citar os mandamentos. E aí ele diz: Senhor, eu tenho guardado e observado isso desde a minha mocidade. E aí Jesus diz: muito bem. Então vai, vende tudo que tens e dar aos pobres. Ele fica triste, dá meia volta e desencontra com Cristo. O que Cristo fez ali? Meu jovem, há uma coisa para ti que é mais importante do que guardar os mandamentos. Para ti, mais importante que guardar os mandamentos é guardar as tuas riquezas. Mais importante que seguir a Cristo e a vida eterna, para aquele jovem rico, era seguir desenfreadamente em busca dos tesouros dessa terra. Diante de Deus e das riquezas, ele preferiu escolher o trabalho desenfreado pelo acúmulo das riquezas. Pode ser que no meu coração não sejam as riquezas. Pode ser que no seu coração não sejam as riquezas. Mas se há algo mais importante no meu coração e no seu coração do que seguir a Cristo, nós estamos condenados ao mesmo triste fim deste jovem rico. Mas Deus é misericordioso comigo e Deus é misericordioso com você. Ele nos alerta, trazendo essa palavra ao nosso coração. Porque quando nós temos um encontro com Cristo, o nosso coração também fica despido diante de Deus. Houve um outro homem, um fiscal corrupto. Seu nome era Zaqueu. E Zaqueu ouviu falar que Jesus ia passar na cidade de Jericó. E Zaqueu correu, subiu na árvore e disse: eu vou subir na árvore, porque eu quero ver Jesus passar. O cantor disse que ele subiu na árvore para chamar a atenção para si. A Bíblia diz que ele subiu na árvore para ver Jesus. É bem diferente as duas coisas. E é muito diferente. Ele não subiu na árvore para chamar a atenção para si. Ele subiu na árvore para ver Jesus. A Bíblia é clara. E ele sobe na árvore para ver Jesus. E aí Jesus vai passando. E Jesus chega junto da árvore e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Aquele fiscal corrupto se encontra com Jesus e ele jamais imaginaria poder receber o mestre na sua casa. E ele desce apressadamente e alegremente para receber Jesus em sua casa. Ali estava aquele homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, um homem que acumulou riquezas, procurava ver quem era Jesus. Sabia que a multidão, diante da sua estatura, ia impedi-lo de ver. E subiu naquela figueira brava para o ver. E as pessoas olhavam e murmuravam: como pode ele entrar na casa deste pecador? Como pode? E Zaqueu, o cobrador de impostos, uma profissão não muito bem querida, né? Principalmente pelos judeus, que viam seus impostos irem para o Império Romano, para um outro governo, senão um governo autônomo próprio.
ele acabava exercendo da sua profissão e utilizando-se de meios ilícitos para se beneficiar. Era o tipo de pessoa detestada pelos judeus. E para piorar a situação, parece que Zaqueu era do tipo que cobrava o imposto para César e cobrava o imposto para ele. Parece que as coisas não mudaram muito, né? Parece que ainda tem gente por aí cobrando o imposto para o Estado e o imposto para si. Ele cobrava o imposto de César e o imposto do Zaqueu. E a população ficava vítima do abuso de poder. Mas Zaqueu sabia que Jesus ia passar em Jericó. E o objetivo dele era: eu quero ver Jesus. Só que quando a gente encontra Jesus, não é só Jesus que enxerga o nosso coração. Nosso coração também fica nu para a gente. Quando a gente encontra Jesus, amados, o nosso coração fica nu aos olhos de Cristo, mas ele também fica nu aos nossos corações. Antes de ver Jesus, Zaqueu provavelmente via sua riqueza e se gabava da fortuna que construiu defraudando os outros. Mas depois que ele encontrou a Cristo, ele assumiu o compromisso de dar metade do que tinha aos pobres e de restituir quadruplicadamente aquele a quem ele teria defraudado. Por quê, amados? Porque o nosso coração fica nu diante de Cristo quando nós o encontramos. O jovem rico chega para Jesus e ele se acha tão bom. Todo mundo aplaude para ele, diz que ele é gente fina, diz que se ele não for para o céu ninguém mais vai. Então ele se acha o cara, sou bom. Aí ele chega para Jesus e diz: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E aí Jesus: vamos lá, deixa eu começar a deixar o teu coração nu diante de você. Deixa eu tirar as tuas máscaras que você se engana a você mesmo. Por que me chamas bom? Só há um que é bom, que é o nosso Pai que está nos céus. O que Jesus está dizendo? Você está se achando caro, você está se achando bonzão, está cumprindo toda a risca, toda a lei. É um religioso que todo mundo diz assim: esse aí está na risca, é o cara bom. Se não tiver céu para ele, não tem mais para ninguém. Está entendendo? Você não é bom. Só Deus é bom. Deus está o quê? Desnudando o seu coração, dizendo: veja quem você é, colocando um espelho diante dele. Só Deus é bom. Só Deus é bom. É isso que Jesus está fazendo com ele. Da mesma forma com Zaqueu. Na hora que ele tem um encontro com Cristo, na hora que ele vê Jesus, Jesus vê o coração de Zaqueu. E Zaqueu, nos olhos de Jesus, consegue enxergar quem ele é e o que está no seu coração. E ele diz: sou um pecador. Roubei o que não deveria ter roubado. Vou devolver metade do que eu tenho aos pobres. E aquele a quem eu tiver defraudado, vou restituir quadruplicadamente. Por que Zaqueu fez isso, amados? Porque Zaqueu viu o estado do seu coração. Porque Zaqueu viu-se como um pecador. O homem que se gabava da fortuna que construíra defraudando os outros, agora se vê caído e diz: pequei, preciso restituir e restaurar aquilo que foi errado na minha vida. Olha aqui, quem encontra Jesus não pode voltar vivendo a mesma coisa. Tem gente que diz: eu encontrei Jesus e não teve mudança de vida. Eu queria saber qual foi o Jesus que você encontrou. O de Nazaré que não foi. Se encontra Jesus, amado, não tem como ficar do mesmo jeito. Ou volta
como voltou o jovem rico e desencontra com Cristo, ou muda a vida. Amém? Ou volta como voltou o jovem rico, ou muda a vida. Zaqueu mudou. Sabe por quê? Porque Zaqueu encontrou salvação. Zaqueu subiu na árvore para ver Jesus. E ao encontrar Jesus, Zaqueu desceu da árvore e foi à sua casa. Mas nós podemos dizer que Zaqueu subiu na árvore para ver Jesus. E ao ver Jesus, Zaqueu desceu da montanha das suas riquezas e das suas fraudes. Porque quem vê Jesus muda o seu caminhar. Quem vê Jesus muda o seu procedimento. Quem vê Jesus muda o seu comportamento. A montanha de riquezas e fraudes na qual ele se gabava, ele desceu dela. Subiu na árvore para ver Jesus. Encontrou Jesus. Viu Jesus. Desceu da montanha de riquezas e fraudes. Porque Zaqueu encontrou salvação. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Zaqueu subiu na árvore para encontrar Jesus. Mas teve uma outra pessoa na Bíblia que ao invés de subir, desceu. Uma mulher ficou sabendo também que Jesus estava na casa de Simão. Zaqueu soube que Jesus ia passar por Jericó. E ele correu e subiu na árvore para ver Jesus. Uma mulher soube que Jesus estava na casa de Simão. E ela correu na sua casa e pegou o vaso de alabastro. Zaqueu subiu na árvore. A mulher desceu aos pés de Jesus. Diz a Bíblia que Jesus estava sentado à mesa. Quando você olha esses quadros da última ceia, eles passam uma visão bem equivocada, né? Porque ele transporta para os nossos dias e você vê uma mesa como nos dias de hoje. Mas se nós vamos para os tempos de Jesus, a mesa, na verdade, sentar à mesa, as pessoas sentavam no chão. E elas sentavam no chão e os seus pés ficavam para trás e o alimento ficava na frente. E os pés de Jesus estavam voltados para trás e Jesus voltado para a frente da mesa. Sentado ao chão. E aquela mulher entra com um vaso de alabastro e vem por trás de Cristo e desce aos pés de Jesus. E ela quebra o vaso de alabastro. E as lágrimas caem do seu rosto. E ela toma o cabelo e enxuga os pés de Jesus. E ela começa a beijar os pés de Jesus. E Simão, fariseu que recebeu Jesus em sua casa, pensa consigo: profeta. Se ele fosse profeta, saberia que essa mulher que está aos seus pés, tocando-lhe, é uma pecadora. Jesus Cristo, como o nosso coração está nu diante dele, mesmo ele pensando somente consigo, Jesus Cristo diz: Simão, deixe-me contar-te uma história. Havia um credor e 2 devedores. Os 2 devedores não tinham como pagar a sua conta. Um devia 500 dinheiros, outro devia 50 dinheiros.
Como ele não tinha como pagar a conta, o credor disse: vai, sua dívida está saldada, você não me deve mais nada. Pode seguir. Perdoou a dívida de ambos. Simão, me diga, quem ama mais? Aí Simão diz: Senhor, eu acredito que aquele a quem mais foi perdoado, mais amou. Certamente, Simão. É por isso que essa mulher desceu aos meus pés. Você, Simão, quando eu cheguei na tua casa, não lavou os meus pés, não me saudou com ósculo santo e não me ungiu. Esta mulher me ungiu com um vaso de alabastro. Esta mulher lavou os meus pés, enxugou com os seus cabelos e não para de beijar os meus pés. Simão, você é muito certinho. Você recebeu meu perdão. Mas ela pecou muito. E ela tem a dimensão do que é a grandeza do perdão. Por isso que ela está aos meus pés, me adorando. E Jesus disse para ela: os teus pecados te são perdoados. Jesus olha para Zaqueu e diz: Zaqueu, desce. Jesus olha para a mulher e diz: ergue-te. Aquele que é aplaudido, aquele que se acha, aquele que era respeitado, que era rodeado por amigos, cheio de si, Jesus disse: desce. E aquela mulher que era desprezada, que as pessoas olhavam para ela como indigna, Jesus disse: ergue, os teus pecados são perdoados. O encontro com Cristo, amados, muda a nossa vida. O outeiro é abatido e os vales são aplanados. Aquele que está em cima, o Senhor abate, e aquele que está embaixo, o Senhor ergue. Zaqueu é salvo, e a mulher do vaso de alabastro também. Mas todos dois num caminho diferente, porque o encontro com Cristo vai lidar com aquilo que precisa ser tratado na nossa vida. Se eu estiver na montanha do orgulho, Deus vai me abater. E se eu estiver no vale do desprezo, Deus vai me erguer. Mas o mais importante de tudo é que Ele vai perdoar os meus pecados. Quer se eu tenha subido na montanha do orgulho ou descido no poço do desprezo, Ele é o Senhor e o encontro com Ele muda as nossas vidas. Houve uma outra pessoa que encontrou-se com Jesus. Seu nome é Judas. Lucas 22, 47 a 48. E estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão, e um dos 12, que se chamava Judas, ia adiante da multidão. E chegou-se a Jesus para o beijar. E Jesus lhe disse: Judas, com um beijo traz o Filho do Homem? Judas encontrou Jesus. Judas andou com Jesus. Judas serviu no ministério com Jesus. Judas exerceu função de confiança junto a Jesus. Judas, vem cá. Vai ser um dos 12.
Judas, vem cá. As finanças do meu ministério é tu quem vai cuidar. Você vai ser o tesoureiro do meu ministério. Amém, Judas? Você vai cuidar das finanças do meu ministério. E aí Jesus coloca a tesouraria do seu ministério nas mãos de Judas. Judas é colocado como tesoureiro do ministério de Jesus. Pastor, nem sabia que Jesus tinha tesoureiro, pois tinha. O ministério dele era financiado por pessoas. E aí Judas encontrou Jesus, andou com Jesus, exerceu o ministério, serviu no ministério, exercia a função de confiança. Mas Judas traiu Jesus. Há pessoas que vêm à igreja, algumas até mesmo são ativas no ministério, exercem função de confiança, encontraram Jesus, mas estão traindo a Jesus. E o pior, com gestos que deveriam ser de afeto. Ele chega diante de Jesus e ele beija Jesus. Um gesto de afeto ele usa como um símbolo da traição. Andou com Jesus, serviu no ministério de Jesus, exerceu confiança no ministério de Jesus, mas o traiu. Se há alguém de nós que encontrou Jesus, anda com Jesus, está servindo a Jesus, mas está traindo Jesus com gestos de afetos, há solução para nós. Teve um outro apóstolo que também traiu Jesus. Seu nome é Pedro. Chegaram para Pedro e disse: você é um deles. Não sou não. Você é. Você está vestido como um deles. Pedro disse: não, não sou, você se enganou. Chegaram de novo para Pedro e disse: não, você é um deles sim. Não, não sou. Você é. A tua fala te condena. Você é um deles. Olha o jeito que você fala. Galo canta. Pedro negou Jesus. Pedro traiu Jesus. Mas Pedro se arrepende. Pedro chora de arrependimento. E depois que Cristo ressuscita, Cristo chama o apóstolo Pedro. Pedro é restaurado à comunhão. Judas encontrou Jesus e viveu com Jesus. Traiu, mas não se arrependeu. Pedro viveu com Jesus, serviu com Jesus. O traiu, mas ele se arrependeu. Que o Senhor Jesus nos ajude e nos perdoe. E que nós não venhamos trair a Jesus Cristo. Toda vida que eu nego Jesus, eu estou traindo Jesus. E às vezes eu não nego com as minhas palavras. Que Deus tenha misericórdia de nossas vidas. Para que o nosso encontro com Cristo essa noite restaure aqueles de nós que os temos traído com gestos de afetos. Mas existe uma outra pessoa que encontra Jesus, que busca Jesus. São os curiosos. Os curiosos. Existem pessoas que elas são curiosas. E elas encontram Jesus apenas com o desejo de satisfazer a sua curiosidade. Não há mal nenhum em ser curioso, investigar, buscar saber. O problema é quando isso para simplesmente na curiosidade. Em que a curiosidade ela está acima
do desejo de estabelecer um contato, uma comunhão e uma conexão de intimidade com Deus. Aí é o problema. A curiosidade, o desejo de aprender mais, não tem problema. O problema é quando você quer saber simplesmente por saber. E houve um curioso que encontrou Jesus. O nome dele era Pilatos. A Bíblia diz que ele chega e ele pergunta: quem é Jesus? Quem você é? O que você faz? De onde você vem? O que é a verdade? Eu já li, já escutei vários filósofos, mas eu quero saber de você o que é a verdade. E ele quer saber simplesmente por curiosidade. Pilatos percebe que Jesus era inocente, ele encontra a verdade em Cristo e ele quer em seu coração soltá-lo. Então que soltar esse homem é inocente. Mas ele resolveu escutar o desejo de outros e lavar as suas mãos. Ele olha para Jesus, ele entende que Jesus Cristo não é culpado, ele olha que ele é um inocente, mas ele só se aproxima de Cristo por curiosidade. Ele só encontra-se com Cristo por curiosidade. E tem gente que procura Cristo, procura a igreja, simplesmente por curiosidade. Eu quero saber como que é. Ele não busca a igreja e não procura encontrar Cristo para estabelecer um relacionamento sincero com Deus. Eu já estudei muitas religiões, então agora eu quero saber um pouquinho sobre o cristianismo. Eu já vi muito sobre isso, então quero fazer um estudo. E ele faz um estudo e ele não se envolve, não se relaciona com Cristo. Ele quer simplesmente satisfazer a sua curiosidade. E ele vive na igreja, anda pela igreja, não tem relacionamento com Cristo. Ele apenas indaga e inquire a Jesus Cristo. O problema é que quando Jesus começa a fazer as perguntas para ele, ele não responde. O problema do curioso é que ele pergunta, mas quando Jesus começa a perguntar a ele, ele não responde. Porque ele é simplesmente um curioso. Ele não está ali com um desejo sincero de aprender. Apenas uma curiosidade. Não está com desejo sincero de estabelecer um relacionamento com Deus. E aí ele olha para Jesus e diz: ele é um homem realmente inocente. Não vejo mal algum nele. Não vejo mal algum nele. Nós precisamos soltá-lo. Mas a gente precisa saber o que as pessoas querem. O que vocês acham? Ele não é um homem, não tem mal nenhum esse homem. É um homem inocente, que mal que ele fez? E a multidão diz: não, crucifica. Mas como assim? Ele é inocente, ele não tem mal nenhum. Crucifica. Não, então tudo bem, se vocês querem matar, mas me traga aí uma bacia d'água, por favor. Lavar minhas mãos aqui. Eu não tenho nada a ver com esse negócio. Que o sangue desse inocente não caia sobre a minha vida. Sabe que tipo de pessoa é essa? É aquela que encontra com Cristo e não se decide, não se posiciona, encontra com Cristo simplesmente por curiosidade. Mas ele não se posiciona. Ele não toma posicionamento. Ele é aquela pessoa que gosta de andar em cima do muro. Não, o que os outros dizem? É a pessoa da conveniência. Porque ele está com Cristo por curiosidade, não por relacionamento. Não, o que os outros dizem? Vamos aceitar Jesus? Não, vou ver com a minha família. Se meu cônjuge, meu marido, minha esposa quiserem, então eu também vou aceitar Jesus. O que você diz disso? Não, a igreja diz isso, mas é porque a igreja é muito radical. Né? A Bíblia diz isso, mas a gente pode mudar isso aqui, contemporaneizar para os nossos dias. Não precisa, né, tanto. A gente adiciona um pouquinho de água no leite, né? Deixa o leite mais aguado, que dá certo. Não precisa ser coisa tão forte assim. Ele anda em cima do muro, ele não se posiciona. Ele lava as mãos. Ele não decide, ele bota na mão dos outros. Sabe o que Jesus diz para pessoas como essas? Porque você não é quente, nem frio, mas és morno. Eu vomitar-te-ei da minha boca.
eu vomitar-te-ei da minha boca. Antigamente se chamava crente Raimundo. Pé na igreja e outro no mundo. Chamava crente Raimundo, pé na igreja e outro no mundo. É aquela pessoa que não se posiciona, que não se determina, ela simplesmente lava as suas mãos e não decide. Na hora H, ela lava as mãos e joga para os outros. Seja crente de verdade, assuma o que você é, assume posições contrárias a que o mundo aí está querendo. A gente precisa manter aqui as coisas tudo no tranquilo, no controle, pastor. A gente não pode, né, ir tanto ao céu, pastor. Pois é, o problema desses que querem se adaptar ao mundo, o problema é que só serve para ser vomitado da boca de Deus. Só serve para ser vomitado da boca de Deus. Porque Deus quer você ou quente ou frio. Essa mistura de morno não dá certo, o Senhor não aceita. Uma hora é aqui, uma hora é lá. Não é com Jesus não, meu amado. Com Jesus tem que se posicionar. Quem está nas fileiras do exército celestial não é covarde. Quem está na fileira do exército celestiais, ele diz sim o seu posicionamento e ele não lava as mãos. Ele não fica em cima do muro. Eu sou contra o aborto e amém. Eu não apoio a prática do homossexualismo, embora ame os homossexuais e amém. Se posicione na sua fé. Eu não bebo e não fumo, e amém, glória a Deus. Vou me sentir constrangido lá, o quê? Com pessoas que bebem ou fumam? Eu não roubo, nem suborno, e amém. Quem quiser me chamar de bobo, que chame, mas eu não vou lavar as minhas mãos, eu vou decidir quando tem que decidir, porque o morno é vomitado da boca de Deus. Não ande com curiosidade, nem tente se adaptar à opinião da maioria. Ande segundo as convicções que Deus plantar no seu coração. O homem sabia que Jesus era inocente. O homem não viu pecado algum em Jesus e disse: traz a bacia que eu vou lavar as mãos. O que vocês decidirem está tudo ok. Cima do muro, amado, não é lugar para crente não. Não queira parecer com o mundo. Você tem uma embaixada celestial. Pareça com crente e seja crente. Tem gente que parece com crente e não é crente, né? E tem outros que é crente e não parece com crente. Então seja os dois. Seja crente e pareça um crente de verdade. Amém? Então as pessoas curiosas encontram Cristo, procuram saber tudo sobre Cristo, aprendem alguma coisa sobre Ele, mas não tomam a decisão certa. Acha tudo bonito, mas não decidem por Cristo. Fazem 1000 perguntas a Jesus, mas quando Jesus começa a fazer as perguntas a elas, elas escapam. Elas se deslizam. Elas começam a sair. E outros sabem a decisão certa a tomar, mas preferem deixar os outros decidir por elas. E quando veem que a decisão das outras é errada, simplesmente lava as mãos. Não faça isso. Não precisa. Você não vai estar isento desse erro. Mas tem um outro tipo de pessoa que procura encontrar Jesus. É o incrédulo. A Bíblia diz, em João 20, 25 a 29, que os discípulos disseram: nós vimos o Senhor. Aí Tomé disse: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar do seu lado, então eu não vou crer.
8 dias depois, os discípulos estavam reunidos, a sala toda fechada, as portas fechadas, e Jesus entra, com as portas fechadas e tudo, ressuscitado, um corpo glorioso. Tomé! Oi, Senhor. Chega cá. Coloca o dedo aqui, nas marcas em minhas mãos do cravo. Tomé, agora coloca aqui do meu lado, onde eu fui traspassado. Tomé, não sejas incrédulo, seja crente. Tomé disse, Senhor meu e Deus meu, eu dou graças a Deus, amados, porque de vez em quando Jesus repreende a gente. E o que? Não seja incrédulo, seja crente. Olha que a gente não quer crer em algumas coisas, né? E eu dou graças a Deus que Ele me repreende, mas Ele me repreende é porque Ele está comigo, né? E Ele disse para mim e para você essa noite, não seja incrédulo, seja crente. Tomé teve um encontro com Cristo, foi repreendido por Jesus e foi desafiado a crer. E Jesus disse para Tomé, porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados que não viram e creram. Quem aqui não viu Jesus ressuscitado? Quem não viu? Olha aí. Ele disse que bem-aventurado é você e eu. Que feliz é você e eu. Porque nós não vimos, mas cremos. Santo, santo Deus, feliz é você que não viu, mas crê que Ele ressuscitou. Aleluia, Jesus. Quando eu vejo esses homens amados, eu me alegro. Simão Pedro, Tomé, os outros ficam zangados, mandam descer fogo do céu para destruir o resto do povo. Aí eu me alegro, mano. Porque eu vejo um homem desse, Tomé andou com Jesus, viveu o ministério de Jesus, serviu com Jesus. Os outros discípulos disseram, nós vimos o Senhor. E ele chega, não creio não, só creio se eu vi tocar nas marcas do seu cravo. Eu disse, Senhor, um homem desse andou contigo, foi ensinado diretamente por ti, serviu no ministério contigo, foi escolhido como os 12 apóstolos. Se eles puderam ter esses momentos de incredulidade, puderam ter esses momentos de negação, então, Senhor Deus, eu posso ficar tranquilo no meu coração, porque eu sei que Tu és misericordioso comigo. E Tu trabalhará na minha vida, dando chance para que eu continue crendo, dando chance para que eu seja restaurado. Oh, aleluia, Jesus. Pedro é restaurado e é dado o rebanho do Senhor para ele cuidar. Tomé é restaurado e vai pregar na Índia e em outros lugares. E ele morre pela causa do Evangelho. Santo Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. O encontro com Cristo muda as nossas vidas. Senhor, tira do comodismo. Senhor, chacoalha a nossa vida aqui essa noite. Senhor, não nos deixe sair por essas portas a mesma pessoa, porque Tu estás aqui e Tu marcaste o encontro conosco. Uma pessoa com uma vida amorosa desastrosa, andou trocando de marido como quem troca de roupa. E o último que ela estava não era marido dela. E Jesus encontra-se com ela. Ela tem um encontro com Jesus. Ela é a mulher samaritana. E Jesus faz dela uma missionária.
Jesus muda a história de quem encontra-se com ele. Um ladrão à beira da morte, crucificado do lado de Jesus. Aquele ladrão poderia ter sido crucificado em qualquer outro lugar. Muitas pessoas morriam de morte de cruz. Mas aquele ladrão foi colocado do lado de Jesus. E aquele ladrão encontrou Jesus perto da hora da sua morte. Ele olha para Jesus e diz: Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. A gente tem que encontrar Jesus antes de morrer. Você que está nos visitando essa noite, a gente tem que encontrar Jesus antes de morrer. Antes de morrer, a gente tem que encontrar Jesus, porque depois que morre, não encontra mais Ele como Salvador. E Jesus olha para ele e diz: hoje tu estarás comigo no paraíso. O importante é você encontrar com Jesus. Nem que for na hora da morte, mas você precisa encontrar-se com Jesus antes de partir. Porque esse seu passaporte tem que ser carimbado por Ele. Onde Ele vai carimbar teu passaporte, que vai ter os teus pecados lá todo escrito. Ele vai pegar o carimbo do seu sangue vertido na cruz e vai dizer: perdoado pelo meu sangue vertido na cruz. Quando a morte lhe ceifar, diz: não, o passaporte dele é direto para a presença do Pai. Senão a sua ficha corrida vai ser grande o suficiente, amados, para você estar afastado eternamente de Deus. E só se resolve esse problema da nossa ficha corrida antes da gente morrer. Antes da gente morrer. Porque depois da morte, diz a palavra de Deus, segue-se o juízo. E aquele ladrão alcançou a salvação. Uma mulher adúltera encontrou Jesus. Trouxeram a Jesus. Alguns de nós aqui aceitamos a Jesus. Outros de nós, alguém nos levou até Jesus para que nós pudéssemos o aceitar. Quem aqui foi levado por um amigo ou por um familiar a conhecer Jesus? Quem? Olha aí, quase todos nós, né? Poucos são aqueles que Jesus trabalha diretamente no sonho, na palavra. Sempre Deus, a maioria das vezes, Deus usa alguém. Aquela mulher adúltera, as pessoas levaram-na até Jesus. E levaram com o desejo de quê? De que ela fosse apedrejada, que ela sofresse a pena capital, que ela morresse. E aí Jesus Cristo começa a escrever no chão. Eu não sei o que Jesus estava escrevendo no chão. Mas eu tenho para mim que o que Jesus estava escrevendo no chão eram os preceitos, as observâncias bíblicas que as pessoas tinham que cumprir. E Jesus começa a escrever. E eu acho que as pessoas começam a ler o que Jesus está a escrever. E Jesus diz: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E o mais velho tinha pecado mais. Tinha mais tempo, né? Deu tempo de pecar mais. Aí o mais velho pega a pedra, solta no chão e vai embora. E aí vai seguindo até o mais novo. E Jesus ali, cabeça baixa, pergunta: mulher, onde estão os teus acusadores? E ela diz: não há nenhum, Senhor, todos foram embora. Só sobrou eu que não pequei. Só ele não pecou, amados. Só ele. Só ele não pecou.
E o que não pecou não tinha nem pedra na mão. O que não pecou disse: mulher, nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Vai, eu te dou uma nova chance. Você está perdoada. Eu te dou uma nova chance para viver uma vida de santidade. Vai e não peques mais. Eu não sei como você chegou aqui essa noite, mas eu sei que Deus te dá uma nova oportunidade. Ele te dá uma oportunidade de seguir e não mais pecar. Talvez você diz: pastor, eu cheguei aqui um morto. Se você chegou a um morto espiritual, a solução para você. Da mesma forma que Deus disse para Lázaro: Lázaro, sai para fora. Eu sou a ressurreição e a vida, disse ele para sua irmã. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu estava morto em meus delitos e pecados, mas ele encontrou-se comigo morto, e ele vivificou a minha vida. Eu estava morto em meus delitos e pecados, mas ele me vivificou. O Senhor quer vivificar a sua vida. O Senhor quer te dar uma nova vida. Santo Deus, fique em pé em nome de Jesus. Tem gente que está na cruz, prestes a morrer. E ele morre e ele encontra com Jesus. Tem outro que está prestes a morrer apedrejada. E o Senhor lhe dá a vida e ela segue o caminho para não mais pecar. Ambos encontraram o perdão e a salvação de Deus. Um está na árvore e ele desce para receber a salvação. E outro está descido aos pés de Cristo e ele ergue e recebe também a salvação. Eu não sei qual é a tua condição essa noite. O que eu sei é que Jesus Cristo quer fazer coisa nova em sua vida. Que o encontro com Ele é transformador. Que o encontro com Ele transforma a nossa vida. Nós só não conseguimos ficar indiferente porque o indiferente é vomitado da boca de Deus. Ou nós nos colocamos num encontro com Deus, ou nós nos desencontramos de Deus. E o Senhor te chama essa noite a ter um encontro com Ele. Você que está nos visitando pela primeira vez, ou quem sabe já veio aqui outras vezes, mas ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Ele quer ter um encontro com você nessa noite. Jesus quer um encontro com você essa noite. E um encontro de salvação. Aleluia, Jesus. Jesus quer um encontro com você nessa noite. Jesus tem salvação para você nessa noite. Jesus está aqui para você restabelecer um novo modo de vida. Porque quem encontra Cristo não pode ficar mais do mesmo jeito. Você que ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, eu quero convidar você para ter esse encontro de salvação. Se há alguém entre nós essa noite que deseja aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, eu convido você a, em um ato de fé, erguer a sua mão, porque eu quero orar por você essa noite. Eu quero que você encontre a Cristo como nós também fomos encontrados por Ele. Há alguém nessa noite que deseja aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Erga a sua mão.
que eu quero orar por você. Na galeria, vem até aqui para eu orar por você, por favor. Aleluia, Jesus. Glória, glória, glória a Deus. Te encontrar. Aleluia. Tem alguém afastado dos caminhos do Senhor? O Senhor te trouxe. O Senhor te trouxe essa noite aqui porque Ele marcou o encontro contigo. Nessa noite feliz, neste santo lugar, Ele marcou o encontro com você. O Senhor tem um encontro contigo essa noite. Você está afastado dos caminhos do Senhor. O Senhor te chama para restabelecer a comunhão com Ele. Ou talvez você é uma dracma perdida dentro da própria casa de Deus. E Ele quer essa noite que você restabeleça esse encontro com Ele. Foi tão grande a emoção. Aleluia. Quando ouvi sua voz me falando de amor. Aleluia. Pois você me aceitou do jeito que sou. Te dei meu coração. Tem perdidos lá fora da igreja, mas tem alguns que estão perdidos dentro da igreja. Esses são as dracmas perdidas. São aquelas moedas que estão perdidas dentro de casa, mas você tem um valor. E o Senhor faz como aquela dona de casa, pegou a vassoura e começou a varrer para ver se encontrava aquela dracma perdida. O Senhor passou a vassoura essa noite aqui, e Ele te chama para você restabelecer o teu encontro e a tua comunhão com Deus. Você que está no meio da igreja, mas você está perdido dentro da igreja, o Senhor também quer, nessa noite, restabelecer a comunhão contigo. O Senhor quer te achar de volta, quer que você o ache de volta e você possa desfrutar de tudo que Ele tem para você. Vem até aqui à frente que eu quero orar por você também. Me mostrou nova direção. Seu amor. Francisco, você aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Aceito. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Não posso explicar o prazer. Feliciana, você aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Aceito. Glória a Deus. Só sei de uma coisa e vou te dizer. Aleluia. O Eduardo está aqui voltando para Jesus. Glória a Deus. Aleluia, se reconciliando com Deus. Sem você, Jesus, não posso viver longe de você. Alô, Ana. Luana, você confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Sei. Glória a Deus, glória a Eu Jesus. quero dizer Aleluia, Jesus. que amo só você, Jesus. Maria, você aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Sim. Glória a Deus. Longe de você, não posso ficar sem sua luz. Nicolas, você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Sim. Aleluia. Não posso viver longe Cláudia, de você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Sim. Aleluia, Jesus. Glória, 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 glória a Deus. Eu quero Aleluia. dizer que amo só você, Jesus.
Ana Adélia, você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Sim. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Uma salva bem bonita de palmas para Jesus, amados, porque a festa nos céus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Vamos orar por essas pessoas que estão aceitando a Jesus essa noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Querido Deus e Pai que está nos céus, Senhor, nós louvamos o Teu nome, ó Pai, pelo encontro que Tu marcaste com cada um deles nessa noite. Obrigado, Senhor Deus, pela vida de cada um, ó Pai. Que Tu possa, Senhor Deus, estar perdoando-lhes os pecados, Senhor Deus, e escrevendo os seus nomes no livro da vida, ó Pai. Que Tu possa enchê-los do Espírito Santo, Senhor Deus, nessa noite, ó Pai, e que eles possam receber, Senhor Deus, a comunhão com Deus e os dons espirituais, e sentir em seu coração, Senhor Deus, o gozo e a alegria da salvação, ó Pai. Abençoa os Teus filhos que se reconciliam contigo nessa noite. Restabelece a comunhão, abençoa todos eles, ó Pai, os que aceitam a Cristo, os que se reconciliam, firme os seus passos nas veredas da justiça e que possam viver alegremente, Senhor Deus, a nova vida que Cristo tem para eles, em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Glória a Deus, a paz do Senhor, essa é a família de vocês, amém? Somos todos irmãos em Cristo, ligados pelo sangue de Cristo. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Pedir para que vocês acompanhem os oficiais da igreja. Aleluia, Jesus. Amados irmãos, já vamos concluir, podem até permanecer de pé. Queremos pedir aos irmãos que os irmãos estejam terça-feira conosco por ocasião do nosso culto de doutrina. Nós estamos estudando a carta aos Tessalonicenses. Convidamos os irmãos a estarem aqui conosco para podermos aprender na santa palavra de Deus. Então, convidamos todos os irmãos a estarem conosco aqui na próxima terça-feira. Amados, há uma apresentação da criança, o Vitor Cavalcante Fontanete Pinto, filho de Carlos Eduardo Fontanete Pinto e Raquel Cavalcante Fontanete Pinto. Ia ser apresentado no domingo passado, mas domingo passado acabou não sendo possível. Vamos apresentá-lo agora. Onde está? Amém. Glória a Deus. Quinta-feira, reunião de obreiros, todos os obreiros e liderança de ministério devem estar presentes, tá? Quinta-feira, às 19h30. Glória a Deus. Carlos Eduardo e a Raquel, eles têm presenteado com o Vitor Cavalcante e assumem um compromisso diante de Deus e de todos aqui presentes em poder criar o Vitor no santo temor da palavra de Deus e apresentá-lo a essa pessoa maravilhosa que é Cristo, para que ele tenha um encontro com Jesus. Então nós vamos orar agora, apresentando a Jesus Cristo, pedindo a bênção de Deus sobre a vida desta criança. Nós não batizamos crianças, e Cristo não foi batizado criança, ele foi apresentado. Amém? Todos orem conosco, o culto não terminou, tá? Daqui a pouco você conversa com seu irmão. Amém? Então nós vamos orar pelo Vitor e os papais assumem esse compromisso de ensiná-los a andar nos caminhos do Senhor. Querido Deus e Pai que está nos céus, Senhor de eterna bondade e misericórdia, eu te louvo, Senhor Deus, pela vida do Carlos Eduardo e da Raquel, a quem tu tens presenteado, ó Pai, com esta herança do Senhor, o Vitor Cavalcante. Muito obrigado, Senhor Deus, pela vida do Vitor. Obrigado, Senhor Deus, por essa criança que nasceu sadia
e bela. Te pedimos a tua bênção sobre essa criança, que ele seja, Senhor Deus, um verdadeiro adorador, possa crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus, e que tu dê aos pais, Senhor Deus, a capacidade, Senhor Deus, espiritual para poder criá-lo, Senhor Deus, e ensinar, Senhor Deus, no temor da tua santa palavra. Que possa abençoar o Vitor e venha ser um instrumento em tuas mãos de bênção, Senhor Deus, um instrumento de justiça e paz entre os homens, para a glória de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, vamos... Amanhã, amados, terá o 4S, então todos os irmãos estão convidados a participar. Reunião de obreiros na quinta-feira, Ministério de Mulheres avisa do jantar no dia 15 de março, convites na recepção. Também, Juventude e Coronia lembra que os CDs do Louvor Retrô estão na recepção. E os adolescentes, sábado, dia 22, no auditório, às 18 horas, estará exibindo o filme Lutero para adolescentes e pré-adolescentes. É uma programação, parte do conteúdo da EBD, então os pais trazem os adolescentes e pré-adolescentes para assistir a este filme, tá? E também, queridos, passa lá na recepção, dá o seu nome para poder dar essa oferta, né, para a aquisição do imóvel, e estar jantando conosco no dia 24 de março. Como muito bem frisou o Everton, você não está comprando jantar, né? Porque já não existe jantar desse preço, né? Ou se existe, eu nunca vi restaurante com jantar desse preço, né? Meus restaurantes são mais populares, né? Então, na verdade, isso é uma oferta. Amém? Amém. Pastor, eu não vou poder participar, mas eu queria dar uma oferta. Mas pode ofertar, porque os compromissos são grandes para a gente poder saudar esta responsabilidade. O irmão Aguinaldo pede oração por sua família, em virtude do falecimento do seu avô, né? Nós estivemos orando por ele, estava hospitalizado. Vamos orar agora para que o Senhor possa estar consolando a família nesse momento de luto. O Paulo Sérgio não chegou de viagem, né? Eu não o vi aqui. E a irmã Laiane, onde está a Laiane? Onde está a Laiane? Vem aqui a Laiane. Vamos orar pela Laiane. A Laiane está aniversariando. Os irmãos querem parabenizar, digam comigo, parabéns. E vamos orar também pela irmã Socorro Viana, está enferma e pede oração. Vamos orar por você, Laiane. Também quero convidar aqui à frente o Dalmir e a irmã Gilvânia. Irmão Dalmir e a irmã Gilvânia são de casa, né? Eles estiveram se congregando conosco aqui por quase 22 anos, né, aqui na Decidade, né? E eles estão sentindo de Deus de contribuírem no outro ministério, um pastor que eles já se congregaram com eles por 5 anos lá no Rio de Janeiro, e vieram conversar comigo essa semana, e a gente quer agradecer a Deus pela vida desse casal, que sempre contribuiu na obra de Deus aqui na Decidade. Então vamos orar por eles também, como Igreja do Senhor Jesus. Amém? Convidar o Caio para estar fazendo essa oração final, agradecendo por mais um ano de vida da Laiane, pedindo pela família do irmão Aguinaldo, da Socorro Viana, que estão enfermos, Socorro Viana que está enfermo, o Aguinaldo esteja consolando essa família que está lutada, e agradecendo pela vida dessa família que tem contribuído aqui na Decidade durante todos esses anos. Glória a Deus. Levante suas mãos. Vamos agradecer ao Senhor pela oportunidade de estarmos aqui, ouvindo a palavra dele essa noite. Senhor Jesus, Santo Deus e Pai, queremos te louvar e te exaltar, Senhor, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de ter um encontro contigo, Senhor, essa noite. A oportunidade de se colocar diante da tua presença, Pai, e ouvir a tua voz aos nossos corações. Somos gratos a ti porque temos desfrutado da tua presença e do teu amor aqui essa noite. E fomos edificados, Senhor, pela tua santa palavra, Pai. Agora também, Senhor, queremos apresentar diante de ti a família do irmão Aguinaldo. Ó, Senhor, toma nas tuas mãos. Consola, Senhor, com o bálsamo do Espírito Santo, Senhor, pela perda do irmão Francisco Lopes. Também eu te peço e te agradeço, Pai, desde já pela vida da Laiane,
que tem caminhado conosco, tem abençoado as nossas vidas, Senhor. Toma ela nas tuas mãos e multiplica os dias, para a honra, a glória e o louvor do teu nome, Pai. Assim também como o irmão Paulo Sérgio. Eu também te peço, Senhor, pela vida da irmã Socorro, que está enferma. Dispensa da tua bênção de cura sobre a vida dela. Recupera a saúde da nossa irmã, Senhor, para a honra, a glória e o louvor do teu nome. Pai, também queremos te apresentar a família do irmão Dalmi, que esteve aqui, Senhor, caminhando conosco. Toma ele nas tuas mãos, que a tua palavra, Senhor, seja revelada. E leve ele, Senhor, neste novo caminho, conforme a tua santa, perfeita e maravilhosa vontade. Somos gratos a ti, Senhor, porque estivemos na tua presença ouvindo o teu nome e te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus, para a glória de Jesus. E quem ora comigo, diga amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com toda a igreja do Senhor Jesus, e aqueles que se encontraram com Jesus dizem...